Bom, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast do VRMed, o podcast Carreira Médica. E hoje o convidado não poderia ser mais especial e polêmico, tá? A gente trouxe o homem da anestesia aqui para falar sobre a especialidade com vocês. Quero agradecer aí a participação do Solon. Solon, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço o convite, né? É uma honra para mim estar participando do programa aqui com vocês. Espero que seja o primeiro de muitos. Certeza. Eu vou começar, Solon, te perguntando uma coisa mais básica, assim, para quem não te conhece, poder te conhecer. E aí depois eu deixo a Marcela também à vontade para te fazer perguntas, se ela quiser. Mas, assim, eu queria que você falasse um pouquinho, antes de falar sobre a anestesia em si, eu acho muito interessante entender a história do Solon e por que o Solon tomou essa decisão de fazer anestesia como especialidade. Olha, eu vim de família muito humilde, tá? Família pobre mesmo, e eu nunca vi a medicina como aquela coisa de vocação, de sonho. Eu escolhi medicina meio que como uma exclusão, né? Eu odiava a área de exatas, não gostava de área de humanas, gostava da área de biológicas, e dentro dessa área, a que eu assim, vi melhores possibilidades foi a medicina. Eu entrei na medicina, com muito curso, consegui fazer. Aprendi a gostar da medicina, né? Respeito muito como profissão, gosto, a medicina transformou minha vida. Só que eu cometi um erro muito grave quando eu me formei. Eu fui iludido pelo sonho do dinheiro dos plantões, né? E adiei muito a minha residência. E fui ficando velho na minha cabeça. Perdi muito tempo. E quando deu lá para uns 6 anos de formado, eu vi que começaram a explodir vaga de medicina para tudo que é lado. E fiquei com medo. Falei, não, eu preciso me especializar, eu preciso arrumar um rumo na vida, porque eu viver como generalista, eu não vou ter futuro, né? Aí tentei via ortopedia, entrei num serviço péssimo de ortopedia, muita assédio moral, exploração danada, uma imbecilidade total com o pessoal. E eu durei 2 meses e vazei. E na residência de ortopedia eu tive muito contato com o pessoal da anestesia. Então eu vi aqueles caras ali no centro cirúrgico, todo mundo sentado de pijaminha, crocs, cirurgião se matando, um serrando, o outro abrindo barriga, todo mundo suando, sangue, todo mundo estressado, e o anestesista ali de boa, lendo revista. Mexendo no celular. Mexendo no celular, aquela tranquilidade. Eu falei, pô, esse negócio é legal, acho que isso é para mim, esse negócio. Lógico, né, existem vários pormenores na anestesia, mas o que eu vi era só essa parte boa, né? Eu falei, vou fazer. E larguei a ortopedia e tentei mais 2 anos. Aí entrei de novo para a vida de concurseiro de residência e passei. Fiz a minha residência de anestesia e, assim, modéstia à parte, consegui me inserir muito bem no mercado. Tá? Só que eu entrei no grupo de anestesia. Quando a gente entra no grupo, vocês sabem que o negócio é complicado no começo, né? Plantão demais, assim, é quase que você entrar de novo dentro da residência quando você é novato dentro do grupo. De modo que agora, nesse último ano, eu comecei a respirar mais e voltei para a internet com mais força, né, marcando mais presença, porque eu cheguei numa condição que eu já consigo. E sem falar na questão do meu Covid. Para quem não me conhece, eu tive um Covid muito grave em 2020. Eu fiquei 80 dias na UTI, eu fiquei 42 dias em ventilação mecânica, fiz ECMO, 36 dias de ECMO, e a saúde não me permitia também conciliar trabalho, produção de conteúdo, de modo que as coisas agora convergiram e eu voltei para a internet e estou aí para ajudar o pessoal, tanto no meu canal do YouTube quanto no Instagram, e estamos aí. Só uma complementação à resposta. Outra coisa que me levou muito a fazer anestesia, porque como é uma especialidade que você é contratado e não tem que captar paciente, então você entra já ganhando um dinheiro bom, né? E eu, mais velho já era pai, inclusive, não tinha ajuda de mãe, de ninguém, eu precisava ganhar um dinheiro rápido. E eu enxerguei na anestesia essa possibilidade. Então foi uma coisa que contou muito também. Além daquela visão do anestesista estar tranquilo ali dentro do centro cirúrgico de boa, né? A questão do dinheiro que o pessoal soube que ganhava bem, e era um dinheiro rápido. Eu não ia ter que mexer com captação de paciente, não ia ter que montar um consultório, produzir conteúdo em rede social, entrar em catálogo de plano de saúde, né, ir atrás de paciente, não. Eu ia ser contratado e ia ganhar o meu ali e acabou. 2 meses depois da residência, minha cabeça ia estar voando já. Então, isso aí foi decisivo para mim. Eu precisava, foi meio que uma questão de associar ali a necessidade com a conveniência. Então, minha escolha foi essa, anestesia.
tem dado certo até agora. Com certeza. Então, Hoje mesmo. eu ia perguntar sobre a cicatriz, mas você já respondeu. Pode ficar à vontade, Cela, se quiser perguntar. Eu ia contar que hoje mesmo, na minha caixinha aqui do Instagram, perguntaram: o que eu faço, anestésio ou ortope? E aí eu falei: olha, os dois é para quem gosta de cada um, mas geralmente quem entra para ortopedia não tem uma segunda opção, só que é ortopedia. O cara gosta mesmo e vai encarar. Se não, se o cara tem alguma dúvida, geralmente ele vai desistir e vai para essa outra opção, porque o R1 de ortopedia é o caos. No meu caso, eu sempre gostei da ortopedia, gosto até hoje, acho uma especialidade muito bacana. Só que eu tive muitos sabores lá, para vocês terem ideia, tinha muita cadeira lá, né, para sentar, mas o R1 não podia sentar, porque o R1 não senta. Então, na hora da visita, os caras escondiam a radiografia para eu não ter o que mostrar na visita, ele ser punido com plantão extra. Os caras me davam dinheiro para comprar salgado para eles, aí eu não ia, me ferrava com plantão extra. Então, os caras não avisavam que tinha aula para fazer, pro dia seguinte me avisava de noite, eu tinha que fazer aula às pressas. Então, assim, era uma série de humilhações o tempo inteiro, sabe? Um bullying, um assédio moral, assim, desmedido. E eu fui ficando tão puto com aquilo, fui pegando tanta raiva que eu falei assim, eu não quero mexer com ortopedia mais. Não que eu não gostasse da ortopedia, porque eu ouvi tanto falar que isso aí se repetia, que existia um padrão desse tipo na ortopedia, que essa cultura era relativamente normal. Eu falei, vai que eu fico 1 ano, 2 para passar em outra residência, eu chego lá e é a mesma coisa. Aí eu saio e entro em outra e é a mesma coisa. Não estou disposto a passar por isso. Então eu vou para o meu plano B, vou para anestesia. Mas eu gosto da ortopedia e eu acho que eu teria sido um bom ortopedista, acho que eu teria me dado bem, tá? Agora, eu não encarei a imbecilidade daquele contexto que eu me vi, sabe? E que eu não queria correr o risco de passar por aquilo de novo. Eu acho que eu não daria conta também, não. Se minha residência fosse assim, nessa pegada aí, eu acho que eu não teria estrutura mental, porque assim, não justamente pela forma como eu penso, assim, eu não gosto muito de ouvir desaforo e tal, então eu acho que eu não ia aguentar muito tempo, velho. Mas alguns dias, sério, eu pensei em fazer besteira lá já, sabe? Teve uns dias que eu pensei, não, vou pegar um cara, vou sentar a porrada. Eu pensei isso. Eu falei, não, é melhor sair daqui logo antes que aconteça um problema mais sério. E vazei e deu tudo certo. Ó, tem algumas perguntas aqui, João, de alguns alunos. Se você quiser fazer as suas primeiro, depois eu mando as daqui. Ah, beleza. Ó, certo. Eu vou perguntar, mas se for interseção com as que você tem, tá tranquilo, depois você pergunta mesmo assim. Mas o que eu queria perguntar é o seguinte: a maioria das pessoas trata a especialidade de anestesia como se fosse o paraíso na Terra. Uma concorrência é alta, todo mundo fala muito bem. Eu, pessoalmente, tenho uma imagem de fora de que realmente é uma boa especialidade. E eu vejo que você é um dos poucos caras que eu já vi que tece críticas à especialidade e que fala que a especialidade, calma aí, olha lá. Então eu queria te perguntar agora isso, qual é o lado negro da lua da anestesia? O que as pessoas não estão falando que quem está pensando em prestar anestesia deveria se atentar para ter certeza se é isso mesmo que quer? Olha, a anestesia, ela é uma especialidade, assim como a radiologia, na maior parte dos serviços, é uma especialidade prestadora de serviço. Muito mais que a rádio, inclusive. A rádio ainda tem algumas vertentes ali que você pode se destacar como radiologista, um exame que só você faz, cobrar particular no seu exame. Às vezes você fica muito bom em determinada coisa e só você faz aquilo, ou o pessoal faz questão que seja você. Na anestesia, não. Na anestesia, você pode ter mestrado, doutorado, pós-doutorado, TSA, curso disso, curso daquilo, entendeu? Você vai entrar numa escala e você vai receber igual o outro. Então, na anestesia é difícil de você se diferenciar, entendeu? Eu costumo dizer que quando o cara se diferencia na anestesia, ele só arruma dor de cabeça para a vida dele. Porque tá ali 5 anestesistas tranquilos sentados, aí chega uma bucha, um negócio complicado para caramba, um paciente gravíssimo, aí o cirurgião vai escolher quem? O que ele acha que é o melhorzão, que é o bambambam. Bam, bam. Aí o bambambam bam, bam vai lá se lascar, esse paciente grave, tudo tal, vai receber tapinha nas costas, vai ganhar palma, só que todo mundo ali está no plantão igual, todo mundo vai receber igual. Então, assim, ele recebeu uma bucha e um afago no ego, né? Então ele não consegue se diferenciar. E a anestesia, além de você não conseguir se diferenciar no mercado, muita coisa, você vai trabalhar sempre em regime de plantão.
Então, todo mundo que entra em anestesia, ele acha que vai conseguir mudar essa realidade dentro da profissão. E alguns até mudam, mas assim, se você estiver na média, e eu acho que a maioria está, é muito provável que você vai dar plantão para o resto da sua vida. E dar plantão para o resto da vida, que eu falo, é plantão de dia, plantão noturno, plantão em feriado, plantão em final de semana. No meu grupo de anestesia, quando eu entrei no grupo, um senhor saiu do plantão semanal noturno. Ele saiu com 54 anos de idade. Esse mesmo senhor, hoje, ele tem 64 anos. Ele ainda faz plantões de 48 horas no final de semana. Ele faz 6 por ano. Então, a cada 2 meses, o velho está lá dando plantão de 48 horas no final de semana. Então, assim, a pessoa que entra em anestesia e ela pensa que ela vai parar de dar plantão, porque ela vai só nas eletivas 9 horas da manhã e sai 3 horas da tarde. Não vai. Tá? Na melhor das hipóteses, dentro da anestesia, você vai ser contratado por um grupo. É o que vai te dar ali o máximo de segurança dentro da especialidade. Dentro do grupo, ninguém vai começar a cirurgia 10 horas da manhã. 6h30 você tem que estar saindo de casa para chegar no hospital às 7. Na hora do almoço, ninguém vai parar o centro cirúrgico bonitão e ir para casa almoçar. Você vai almoçar lá. Bandejão, refeitório, garfinho de plástico quebrando quando você espeta carne. E vai ficar até 7 horas da noite. A passagem de plantão às vezes demora. Então, assim, você saiu 6h30 da manhã de casa, vai chegar às 7h30, 8 horas da noite. E quando você entra num grupo, não pense que o grupo vai deixar você ter um dia de folga, uma tarde de folga. Não. Geralmente é das 7 da manhã às 7 da noite, de segunda a sexta. Só aí a gente já está falando de 60 horas por semana. Todo grupo vai colocar você para fazer um noturno, pelo menos. Já põe mais 12 horas. Geralmente esse grupo vai te colocar para fazer aí um plantão de 12 ou de 24 a cada 15 dias, ou um de 12 todo final de semana, durante, sei lá, 5 anos, 10 anos. Então não é esse mar de rosas. O esquema de trabalho do anestesista é uma jornada longa, prolongada. Ela te custa convívio com a família, no café da manhã, que geralmente você não tem, principalmente quando os filhos são mais novos, convívio na hora do almoço, te custa convívio à noite, você chega em casa depois de 12 horas de plantão, você está morto, você não quer ir brincar com seu filho, você não quer ir andar de bicicleta, você não consegue fazer uma atividade física. Então, assim, a vida do anestesista, ela é complicada nesse sentido, tá? Fora que não é todo mundo que tem o psicológico para aguentar, né, o esquema da anestesia. Por que eu falo isso? É uma especialidade de confinamento. Fica confinado dentro do centro cirúrgico. Lá não tem janela, que não pode ter. Frio, um frio danado, entendeu? É um ambiente assim complicado. Tanto que eu uso aquela segunda pele, às vezes eu uso o casaco por cima. E é o tempo todo escutando barulho. A poluição sonora é muito grande. É o alarme do monitor, é a fresa da ortopedia, é o barulho do bisturi elétrico, é o cheiro de churrasco o tempo todo. Da gordura queimando ali. E o cheirinho de cimento? Você gosta do cheirinho de cimento? O cheirinho de cimento é maravilhoso, parece que você está entorpecido com aquele negócio, né? Não, assim, eu me sinto um pouco, como é que fala, o pessoal que come carne humana, eu me sinto, porque quando eu sinto aquele cheiro do bisturi, é o mesmo cheiro do sushi, da picanha. Cara, do sushi flambado. Eu fico assim, meu Deus do céu. Exatamente. E aí por exemplo, eles colocam ali uma monitorização do nervo, a hora que encosta no nervo, bum, 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 bum. A máquina faz um aparelho mais louco, a cirurgia de oftalmos, barulhão. Então, assim, tem essa questão, tem o gás anestésico, que te deixa meio grogue, tem uma poluição na sala muito grande, sabe, fumaça. Então, assim, é um ambiente que, se o cara não tiver a cabeça boa, se ele não estiver preparado para aquilo, ele fica doido. E não é à toa que dentro da anestesia é onde a gente encontra níveis altíssimos de ansiedade, de depressão, de burnout, de dependência química, de alcoolismo, de suicídio. Você escuta de vez em quando, anestesista foi encontrado morto no banheiro. Você escuta isso aí, anestesista bebum. Então tem muito, né, nessa área. Então a pessoa tem que ter cabeça, tá, para aguentar o regime de plantão e a carga horária extensa. Tem que ter cabeça para o risco ocupacional dentro da anestesia. Tem que ter cabeça também para ter uma certa submissão. E aí é um negócio que pega muito, pega muito. A submissão do anestesista, o pessoal não tem noção como é, sabe? Cirurgiões... Uma hierarquia mesmo, né, você disse? Não, é submissão. O anestesista é um submisso por natureza. Sabe, eu, por exemplo, eu posso ser demitido pelo meu grupo de anestesia, eu posso ser demitido pela Secretaria de Saúde, pela cooperativa, pelo hospital.
Se juntar 3, 4 cirurgiões famosos que não vai com a minha cara, faz o grupo me tirar. Então, eu não sou um cara, por exemplo, que eu posso abrir o meu consultório, a minha clínica, ter meus pacientes. Eu sempre dependo de outra pessoa. Tá? Então, o anestesista ele vive ali com medo de acontecer algum problema e ele perder o grupo. Às vezes, o grupo dele está muito exposto ao SUS e tem licitação para pegar o serviço, ou assume a OS, sai todo mundo, vai embora. Por exemplo, em 2020, meu hospital quebrou. Quebrou. Ficou todo mundo no olho da rua. Entendeu? Pergunta se um cirurgião plástico está preocupado se um hospital quebrar. Pergunta se um coloprocto, um cardiologista, pode quebrar tudo, não tem problema. Leva os pacientes para outro hospital, se tiver algum procedimento para fazer. Um psiquiatra tem o consultório dele, quebrou o hospital, quebrou. Quem que vai demitir o psiquiatra? Não tem jeito. Quem que vai demitir o cardiologista do consultório dele? Não dá, entendeu? Então, assim, na anestesia a gente sempre depende, tá certo, de um empregador. A gente sempre está na mão dos outros. E a gente tem que fazer um social muito grande, tem que andar em ovos o tempo todo, porque, assim, eu diria que uns 20 a 30% dos pacientes, isso é um número da minha cabeça, da minha experiência, tá certo? Não é um dado científico. Os 20 a 30% dos cirurgiões, eles não estão nem aí para o pré-operatório do paciente. Eles querem operar, entendeu? Aí chega lá um cara, por exemplo, marcou uma cirurgia de uma endoprótese de aorta. Uma cirurgia que envolve ali 250 mil reais, tá? Que vai gerar de lucro para o hospital particular. Na hora que você chega lá, o paciente está com hemoglobina de 7, não tem reserva de sangue, não tem avaliação cardiológica. Aí você, oh meu Deus do céu, lá vem o cacete. Vou lá e eu conversar, doutor, o senhor não sabe que esse paciente tem 80 anos, doutor, e fuma, que é diabético, está fazendo diálise. Aí o senhor me traz esse paciente com hemoglobina de 7, sem avaliação do cardiologista. Doutor do céu, não dá para fazer. Aí pronto, aí pula dessa altura e fica doido, dá pinote. Aí liga o diretor do hospital, o que está acontecendo? Por que você suspendeu a cirurgia? Você não sabe quanto custa isso aí, quem vai deixar de ganhar o doutor, mas você vai morrer. Não, mas tem que dar um jeito, aí lá vai. Aí você já estressou, já acabou seu dia, você já ficou doido, entendeu? Aí você convence de suspender, o cara fica 2 meses emburrado com você. Na próxima vez que ele volta, ele não quer que você seja o anestesista, porque você é o suspendedor de cirurgia. Você virou o errado, entendeu? Então, às vezes aconteceu alguma coisa, alguma intercorrência, alguma clínica, o povo implica com você, não quer que você volte lá mais, sabe? Você quer ter autonomia, você avalia o paciente e fala, poxa, esse paciente é piocítico, esse paciente tem insuficiência cardíaca e tal, você faz toda a análise. Para esse cara aqui é melhor eu fazer uma anestesia geral, é mais seguro. Aí vem lá o ortopedista e fala, não aceita, eu quero só se for hack. Doutor, o paciente tem fração de ejeção de 30. I have a fracture, I need to fix it. Eu falei, doutor, não, se for fazer, não for fazer hack, eu não quero. E o cara suspende a cirurgia. Ele suspende porque eu indiquei geral e eu não tenho coragem de fazer hack nesse paciente. E aí ele volta, marca outro dia, o outro vai lá e faz. Aí pronto, eu virei o capeta, né? Que é o cara que gosta de criar caso, é o cara que... Então eu tenho que ficar fazendo social, eu tenho que alisar o cirurgião, ô cirurgiãozinho, vem aqui para conversar com o senhor, vamos pedir os exames, pelo amor de Deus, não faz um negócio desse comigo. O paciente tem 75 anos, vai fazer um hipo, pede a UTI, pede o sangue. Então você fica sempre ali, né, com esse negócio. E o povo enfia para a gente acesso central, como se não tivesse o vascular para fazer, como se não fosse um procedimento médico, que o clínico pode fazer, aí chama o anestesista. Aí está um paciente com meningite, está cuidando do paciente ali, o intensivista, o neurologista, o infectologista, mas é o anestesista que tem que ir lá fazer a punção licórica, entendeu? De noite. Então, assim, é uma especialidade em que todo mundo fica montando nas suas costas, é uma especialidade que você tem que pisar em ovos, sabe? É uma especialidade que você tem que desenvolver um lado social ali muito forte, porque senão você não sobrevive no serviço. Eu costumo falar que o anestesista que é muito criterioso, que é muito certinho, que é um excelente profissional, entendeu? Ele não sobrevive na maioria dos serviços. Ele vai suspender tanta cirurgia, ele vai suspender tanta se ele for exigir que tudo seja feito nos conformes, que os caras falam, não tem condição desse cara ficar aqui. Então, o mercado precifica como o melhor anestesista é aquele que anestesia mais, apesar das condições do paciente e do preparo do paciente. Então, você tem que achar um meio termo, tá certo? Você não pode ser muito criterioso com as coisas e não pode ser muito cri-cri. E você tem que ali ficar pisando em ovos e ter um jogo de cintura muito grande. E quando você está 1 ano, desse jeito você aguenta, leva numa boa, aí passa 2 anos, 3 anos, seu saco vai ficando grande,
ele vai enchendo, sabe? E assim, de modo que é difícil, não é fácil, entendeu? Então, anestesista tem disso. E eu tenho muita coisa para falar sobre alguns percalços da anestesia, mas para não me prolongar, tem algo específico para a gente não. Não, fala um lado bom, pelo amor de Deus. Os meninos agora, vão porque senão desistir de ninguém mais vai fazer. fazer anestesia. Calma. Vou falar mais uma coisa. Anestesia tem a questão, né, dos grupos de anestesia. Então, para você entrar no grupo é complicado. E tem tanto anestesista hoje em dia que os grupos, o que eles estão fazendo? Eles, em vez de chamar para ser do grupo, o pessoal fala assim, não, ó, surgiu ali um mutirão de catarata nesse final de semana. Então, vai ter lá, vai render 15 mil reais esse mutirão. Para que eu vou chamar um cara para ser meu sócio se eu posso pagar 2 contos para o cara lá fazer e o grupo pega em bolsa os 13 que sobraram, entendeu? Então, está cada vez mais difícil entrar nos grupos. Então, assim, a anestesia é uma especialidade que ela tem, assim, muitos desafios, tá? Agora, parte boa da anestesia, a gente ganha dinheiro, certo? A gente ganha dinheiro. Então, eu tenho ex-residentes meus que têm 2, 3 anos de formado, foram para o interior, entrar de serviços bons, o cara está tirando 90 mil, 100 mil por mês, trabalhando ali muito, mais umas 80 horas por semana, que é factível, começo de carreira, né? É uma especialidade em que as 80 horas de trabalho do anestesista não é igual a 80 horas de trabalho do médico do pronto-socorro. 80 horas de trabalho do anestesista não é igual a 80 horas de trabalho do cirurgião, do ortopedista. A gente está num ambiente controlado, a maior parte das vezes é sentado, entendeu? A gente tem, assim, certos intervalos periódicos, que tira o paciente da sala, tem que pôr outro, não é instantâneo. A gente tem ali nossos intervalos. Às vezes eu me vejo em algumas cirurgias, por exemplo, eu pego uma cirurgia de varizes, vai durar 3 horas, é 3 horas sentado, mexendo no telefone. Eu configuro lá o alarme e falo assim, ó, se a pressão média baixar de 65, vai apitar, se passar de 75, vai apitar. Saturação mínima que eu tolero aqui é 92. 10 mil, o troço apita. Mas, você fica ali, ó, tranquilo. Apitou, você o que está acontecendo? Vai lá e resolve. Entendeu? Então, assim, te traz certo conforto. É cômodo ser anestesista em grande parte do serviço. Lógico que vai ter lugar que eles vão te forçar a tocar 2 salas ao mesmo tempo, vai ter lugar que você vai mexer com urgência e emergência. Mas eu diria que o grosso é bem confortável, tá certo? Então a gente ganha dinheiro, a gente consegue trabalhar mais horas, porque é um serviço assim que, embora seja pesado, é estressante, é menos que outras especialidades. A gente não tem que produzir conteúdo na internet, por exemplo. Eu faço de hobby, porque eu gosto, que é um negócio paralelo, mas o anestesista ele não precisa se vender na internet. Ele não precisa sair conquistando paciente, ó, venha se anestesiar comigo, eu sou o melhor anestesia, hoje vamos falar de anestesia geral. Ninguém vai procurar ele para fazer a anestesia dele. Então, ele não tem que fazer isso. Outra vantagem, já que você quer coisa boa. Acabou seu plantão, acabou. Ninguém vai te ligar, entendeu? Seu WhatsApp não vai ficar, pô, doutor, remédio é para tomar assim, assado. Doutor, eu comi alface agora, eu posso tomar o remédio junto? Não vai ter isso, entendeu? Você saiu do plantão, acabou. Então, você não cria esse vínculo, esse casamento com o paciente. E tem certa comodidade, porque, assim, eu costumo dizer que quando você está dentro do centro cirúrgico, os problemas ficaram para trás. Quando o paciente pisou ali, o que ele tinha que brigar, ele já brigou. Lá no pronto-socorro, ele já brigou com o plano de saúde, ele já brigou com o cirurgião, com o outro cirurgião. Quando ele entrar ali, é porque tudo está autorizado, tudo está agendado, tudo deu certo no princípio. Então, você já não pega essa parte chata, né? Você está sentado, o paciente cai de paraquedas no seu colo. Você não tem que fazer captação. Nisso aí, o cirurgião trabalha para a gente. Eles trazem o paciente para a gente. Então, isso é bom demais. E acabou também problema do cirurgião. Se infectou, se eviscerou, se complicou. A gente fez nosso trabalho, entregou o paciente bem, tranquilo. E ele que vai dar o seguimento. Entendeu? Então, assim, tem esse conforto da anestesia, tem a parte boa também, tá? Eu só quis falar primeiro da parte ruim para o pessoal entender onde é que está se metendo. Tá? Porque o pessoal acha que só tem parte boa. Né? Exatamente. Exatamente. A parte boa todo mundo sabe. Eu não preciso ficar falando muito da parte boa. Agora, a parte ruim, eu vou te falar, tem muita. Mas tem muita mesmo. É complicado. Bom, então, resumindo assim, se o cara, você quer ganhar muito dinheiro, a anestesia é para você, mas saiba que você vai passar por algumas. E o dinheiro é rápido. Essa é uma grande vantagem da anestesia. Você, por exemplo, eu costumo falar, toda especialidade que não seja prestadora de serviço, vamos lá, rádio, nefro, medicina da família, medicina do trabalho, intensiva, emergência, anestesia, essa galera é contratada e começa a ganhar dinheiro. Eles não vão ter que correr atrás de paciente. Radiologista é contratado por uma clínica de radiologia, tem 200 ressonâncias pelo laudo lá.
entendeu? Não vai ter que correr atrás de cada uma. Então você consegue ganhar dinheiro rápido com anestesia. Então isso é uma vantagem, assim, tremenda. E o que muita gente pensa? Eu fiz até um vídeo esses dias do Zé Continho. Eu odeio dar plantão, não gosto de dar plantão, odeio dar plantão, não quero dar plantão, quero me aposentar cedo, mas eu vou fazer anestesia, porque a anestesia ganha muito dinheiro, ganha dinheiro rápido. Aí eu pego, multiplico o meu custo de vida por 300, aí eu aplico não sei o quê, porque eu sou o Warren Buffett dos investimentos, e aí eu vou ficar 10 anos trabalhando na anestesia, e aí eu me aposento. Olha aí que beleza. E eu não tenho que dar plantão mais, aí fica tudo resolvido. Aí o cara entra na anestesia com esse pensamento, certo? Só que aí, ó, o que acontece? Às vezes ele não ganha esse dinheirão todo que ele pensava que ia ganhar. Às vezes ele arruma um casamento. A mulher dele, às vezes, tem uma renda menor que a dele e vai diluir aquele ganho. Ele vai ter que pôr um aporte para sustentar a casa toda num padrão de vida maior. Ele não contava com isso. Aí ele tem um filho, é mais despesa. Aí tem outro filho, é mais despesa. Às vezes o outro filho não é um, é dois. Eu tenho gêmeos, por exemplo. Às vezes é menina. Às vezes é menina. Os filhos vão crescendo, a despesa vai aumentando, entendeu? A pessoa ganhando bem, ela invariavelmente ela vai tender a subir o padrão de vida dela, não vai ficar vivendo na pobreza para sempre, não tem jeito. Chega uma hora que a pessoa quer ter o apartamento dele, quer ter a casa dele, quer viajar, e aquele negócio daquelas continhas maravilhosas, que às vezes o mercado está uma época de baixa, ele, embora seja o Warren Buffett de pessoa, não vai conseguir performar aquela maravilha. Aí o cara que tinha feito anestesia, odiando a anestesia, porque em 10 anos ele ia aposentar, vai passar 10 anos, 20 anos, 30 anos, e ele está lá, dando plantão de noite, dando plantão no final de semana, aguentando cirurgião enjoado. Então, assim, o que eu recomendo? Cara, se resolver fazer anestesia, faça. Especialidade boa, especialidade bacana, mas você tem que gostar e você tem que se preparar para dar plantão para sempre. Não adianta você entrar na anestesia achando que você vai trabalhar 10 anos e vai aposentar por aquilo. Se prepare para estar anestesiando até os 70. Se acontecer de você ficar rico, se acontecer de você não fazer um puta de um patrimônio, ganhar dinheiro, beleza, aí você aposenta quando você quiser, desacelera, aí você fica tranquilo. Agora, você entrar na anestesia, contando com isso, igual eu vejo muita gente, aí eu acho que é o erro fatal. Porque, assim, é muito mais provável que dê errado. E eu sou um exemplo disso. Lá em 2020, quando eu tive meu Covid grave, eu tinha a Unimed, tinha um plano de saúde, só que a Unimed não existia em Goiânia nenhum hospital que tivesse ECMO. Não existia. E eu estava com a PCO2 de 137, minha PCO2. Tinha que fazer ECMO. Em Goiânia não tinha. Aí lá foi eu lá, me mandaram lá para o Sírio-Libanês de Brasília, com a promessa de eu ficar uma semana lá e ir embora, né? Eu falei, não, eu gasto tudo que eu tenho na vida, né? Minha esposa, eu falei, a gente gasta tudo, ele ficou uma semana lá, sara ou morre, e tá resolvido. Só que eu nem sarei. Conta antes o que é o ECMO, que eu acho que deve ter gente que não sabe. Olha, a ECMO, ela é como se fosse uma máquina no qual seu sangue passa por ela pra e oxigenar. Esse sangue é oxigenado. Então é uma terapia de substituição pulmonar, vamos falar assim de forma básica para a pessoa entender. Então o pulmão da pessoa não está funcionando mais, não está tendo troca gasosa, não sai CO2 e nem entra oxigênio, o pulmão parou de funcionar. Então essa máquina vai pegar o sangue da pessoa e vai fazer a troca do oxigênio pelo gás carbônico, né? E a pessoa vai respirar por essa máquina. Então é uma máquina de suporte. Então era para eu ficar ali, né, uma semana, 10 dias, ou sarava, morria e voltava para Goiânia, era assim. Só que eu não sarei nem morri. Eu fiquei 80 dias lá. Né? Desses 80 dias, 42 foi em ventilação mecânica e 36 foi em ECMO. E vocês não têm noção. A conta ficou em mais de 2,5 milhões de reais. Então, se né, eu tivesse feito esses planos de entrar na anestesia, passar 10 anos, rapaz, tinha dado tudo errado. Igual deu, né? Ainda bem que eu tinha um patrimônio considerável já, investindo, tinha uma reservinha. Minha esposa, como eu tinha uma presença na internet muito forte na época também, minha esposa fez uma rifa, organizou uma rifa, arrecadou mais de R$1 milhão essa rifa. A Unimed me reembolsou uma fortuna, que foi R$260 mil. A Unimed reembolsou. 10%. Que mais? Nossa, todo o meu agradecimento ao pessoal lá do hospital. Como o meu caso foi emblemático aqui na reunião, aqui na região, e como é que se diz assim, trouxe uma certa visibilidade para o hospital, e como eu era médico, né, o pessoal ficou sensibilizado com o meu caso, então a equipe de nutrição não cobrou honorário, muitos médicos não cobraram honorários, cirurgiões não cobraram honorários,
o hospital negociou e tirou alguma parte da dívida. Então a coisa acabou que eu consegui. Fiquei zerado, quebrei completamente, tá certo? Fiquei 1 ano pagando o que sobrou da dívida, mas deu certo. Fiquei vivo, né? Então, assim, foi um investimento. Mas isso é para lembrar que a gente não pode pensar que nossa vida está garantida, que nada vai acontecer. Nunca que eu ia imaginar que eu ia ter um troço desse, que eu ia passar por isso. 80 dias de UTI. Eu demorei 6 meses para poder voltar a trabalhar depois. Acordei tetraplégico. Era dreno no tórax, dreno no mediastino, cânula de ECMO na virilha, na outra, sonda no dito cujo, traqueostomia, acesso central. A escara desse tamanho, a escara, disposição óssea, de fazer 3 cirurgias. Então, assim, eu me lasquei todo, necrosei o fêmur dos 2 lados. Sabe, neuropatia do doente crítico, tetraplégico, não mexia nada, tive que reaprender a andar. Então, pensa. Então, assim, acontece certas coisas na vida da gente que fogem do nosso controle. E esse pessoal que quer ser o gênio da escolha da estratégia da medicina, que faz anestesia querendo enricar e vazar, eu não recomendo, não. Eu acho, assim, que é bem perigoso. Acho que a gente tem que escolher uma especialidade que seja viável, uma especialidade que te gosta e que seja exequível no longo prazo. Você não pode entrar numa especialidade querendo sair. É a receita para dar tudo errado. Né? Você já investiu em Bitcoin nessa época? Não, nessa época ainda não. Ainda não conheci o Bitcoin, infelizmente. Nessa época eu investia muito no mercado de urânio. Eu sempre fui muito ligado ao investimento. Eu sou investidor qualificado desde 2018 e investia muito no mercado de urânio, terras assimétricas, mas o Bitcoin eu não conhecia ainda. E graças a Deus eu conheci o Bitcoin, porque foi o Bitcoin que me permitiu recuperar o meu patrimônio. Foi o Bitcoin de verdade. Eu comprei Bitcoin a $15 mil. O Bitcoin está $108 mil. E o dólar subiu ainda. Então, assim, e eu dei tipo um all-in, né? Um pouquinho que eu tinha. Então, assim, eu acho que foi Deus que me iluminou. Falou, não, coitado, esse cara ele já se lascou tanto, ele já se ferrou tanto. O bicho é todo sequelado, todo lascado. Acho que eu vou dar esse Bitcoin para ele. Eu vou enfiar esse Bitcoin na cabeça dele. E tô aí até hoje. Quem quiser aprender a investir em Bitcoin, é só seguir o Solon no Instagram. Só seguir. Eu tenho um curso de Bitcoin. Tá lá no link da minha bio. Qual que é o seu arroba? Fala aí pra galera. É @solon.maia. Show, segue lá, galera. Show de bola. Cela, ainda tem alguma pergunta que você acha que não foi contemplada? Ou... Tem uma aqui, mas que ele acabou falando, né? Que se anestesista vai viver de plantão o resto da vida. Acho que a resposta é sim, né? Olha, existe a possibilidade de parar de dar plantão. Claro que existe essa possibilidade. Só que o anestesista não pode contar com isso, certo? Ele não pode contar. Ele tem que entrar se preparando para o pior, que é o mais comum, que é, sim, dar plantão para sempre. Eu citei o exemplo do meu grupo. Tem um senhor de 64 anos que está dando plantão até hoje. Ele não tem a opção de não dar. Se ele falar que não vai dar, ele vai ser expulso do grupo. Acabou. Ah, mas eu tenho 64 anos, eu fundei o grupo, eu sou um decano. Não interessa. Tem que participar da escala, entendeu? Ele dá menos plantões que eu, por exemplo, o que entrou depois de mim dá mais plantões que eu. Tem uma hierarquia a ser seguida ali, mas ele tem que fazer plantão. E durante o dia, o pessoal fala que plantão é final de semana, plantão é noturno. Não. Plantão de dia. A gente tem que pensar nisso. Enquanto aí a maioria das pessoas vai trabalhar aí 8 horas por dia, o plantão são 12 horas ininterruptas. Né? Então, mesmo que você saia dos plantões noturnos um dia, na anestesia, mesmo que você saia dos plantões de final de semana, os plantões diurnos é uma certeza. Esses você não vai sair, não tem jeito. Muito difícil. Ô, João, eu tenho mais uma pergunta antes de você fazer sua última. Mulher na anestesia, ela tem que ter um cuidado especial na época ali que está tentando engravidar, da gestação, por causa dos gases que dizem que é tóxico, né? Tem alguns cuidados, né? Olha, vamos falar de mulher em anestesia, tá certo? Mulher em anestesia, ela leva uma grande desvantagem, por causa da gestação mesmo. E começa na inserção no mercado. Um grupo de anestesia não é interessante para o grupo contratar mulher. Não é interessante. Isso não é porque o grupo é machista. É porque o grupo é uma empresa que precisa lucrar, que precisa pôr uma escala rodando. E a hora que a mulher fez o diagnóstico de gravidez, olha o que acontece. Ela não vai poder ficar em sala que vai ter anestesia geral inalatória com gás halogenado. Existem estudos inconclusivos, né, que pode ser abortivo, teratogênico. Então, pelo sim, pelo não, você não vai pôr a mulher lá. Né? Então, a bonitona já não vai poder ficar na sala que tem anestesia geral com halogenado. Então, já criou uma restrição dentro do grupo, um problema. Né? A gestante, ela
não vai estar na sala da ortopedia, que vai estar fazendo a escopia lá, raio-x direto, radiação ionizante, ela não vai ficar ali levando radiação com um bebê dentro da barriga. Já é outro problema, não pode pôr a bonitona lá na ortopedia, certo? Na hemodinâmica, nem pensar, é lá que a radiação come solta mesmo, né? E ela, grávida, gestante, usando um capote de chumbo, com um protetor de chumbo, que pesa 8 a 10 quilos. Vai pôr a gestante para carregar essa tonelada nas costas, e levando radiação. E em pé, porque não pode sentar, porque quebra o capote de chumbo lá, você tem que ficar em pezinho, retinho. Às vezes, o procedimento na hemodinâmica vai durar 3, 4, 6 horas. Então, a bonitona também não pode ir para lá, né? Aí entra um paciente grave que desceu para a UTI para ser reabordado. É um paciente séptico com a KPC louca, virada. A gestante é imunossuprimida fisiologicamente. Você não vai pôr uma mulher no meio de uma bactéria doida dessa. Então, não pode também, né? A gestante não vai ficar numa urgência, emergência, chegando SAMU e paciente gravíssimo, baleado, esfaqueado, a gestante com aquele barrigão correndo de um lado para o outro, dentro do centro cirúrgico, massageando, mexendo com parada, se estressando absurdamente, grávida. Então, emergência e urgência, ela vai ter que tirar a mulher também, né? A gestante precisa dormir bem, né? Você não vai pôr uma gestante para virar à noite acordar, fazendo cesárea uma atrás da outra. Então, não vai também poder entrar. Se a gravidez ela for de risco, aí pronto. Aí é ultrassom toda semana, ultrassom a cada 3 dias, lá vai a escala ficar desfalcada. Ou então é de risco e ela vai ter que ficar de repouso absoluto. Aí finalmente nasce o menino. Nasceu. Pronto. Está de licença, sei lá, 3, 4 meses. Então, gente, isso muda a dinâmica do grupo de uma forma. Isso bagunça a escala, vira um peteco tão grande. Eu costumo falar assim, olha, se o grupo tiver que escolher entre um anestesista do sexo masculino e do feminino, que sejam tecnicamente iguais, com certeza vai pegar o homem. E não raro, se o cara for pior, mas for viável, vai pegar o cara também. Então, assim, eu não estou dizendo que é impossível mulher entrar em grupo de anestesia. Não é. No meu grupo tem mulher, tá? No outro grupo que eu fundei aqui na cidade, tem mulher. No outro grupo, que é de um hospital grande, particular aqui da cidade, a chefe da equipe de anestesia é uma mulher. Eu tenho amigas anestesistas mulheres, tá? Então, assim, não é que a anestesia é inviável para a mulher. De jeito nenhum. Vocês vão ver um monte de anestesista mulher aí, ganhando grana, trabalhando, beleza. Mas que existe essa barreira de entrada, existe. E até para a própria questão trabalhista dentro do grupo é complicado. Porque, olha só, quando ela tiver de licença, alguém vai ter que pagar o salário dela. Então, são os outros do grupo trabalhando para pagar a mulher. Se fosse um homem, não ia ter que pagar, né? E não ia ter que trabalhar todo mundo mais para cobrir aqueles buracos que ela deixou. Ou contratar um freelancer para cobrir o buraco dela, tirar dinheiro do bolso do grupo e colocar lá, né? Ou então, no estatuto do grupo, está previsto que quando ela estiver afastada, ela não vai receber. Quem garante que ela não vai para o grupo da justiça depois para tentar receber alguma coisa? Então, até isso a gente fica preocupado, entendeu? Então, para a mulher, a anestesia ela costuma ter essa barreira. E aí a gente, no caso da mulher, a gente pode entrar também nessa outra questão, que é assim, a questão da maternidade, dela querer conviver com os filhos, né, dela levar para a natação, levar para o judô, querer almoçar com os filhos todo dia, com a mesa posta em casa. Como que ela vai fazer isso? Ter anestesia, se ela está o dia inteiro dentro do centro cirúrgico. São desafios, entendeu? Se eu fosse mulher, eu não faria anestesia. Eu não faria, certo? Nada contra a mulher que faz. Inclusive, eu acho que na média as mulheres elas são mais cuidadosas, elas são mais estudiosas, entendeu? Elas são mais atenciosas, elas têm um carinho maior, uma atenção maior com o paciente, tá? Então, assim, pô, sou fã, tá, de anestesista da minha sócia lá, da minha colega, das minhas ex-residentes, sou fã delas. Eu ouso dizer, assim, que as melhores residentes que a gente teve são sexo feminino. Agora, que existe essa barreira, que existe esse problema, existe, não dá para falar. Conciliar a família, a criação dos filhos com a profissão e a inserção no mercado de trabalho. Solon, para a gente finalizar, eu queria que você falasse o que acontece com o anestesista que não entra em grupo. Eu sei que existe os grupos, né, que é o que todo mundo meio que, vou fazer anestesia, vou entrar no grupo, tá? Mas eu sei também que tem a coisa do anestesista que não entra num grupo, que fica meio que de frila ali, ou que fica pegando as coisas aleatórias. Perfeito. Como é que é essa parte?
Perfeito. Olha, é o seguinte, eu costumo dizer na minha consultoria que existem 5 modelos de trabalho do anestesista. O primeiro modelo é o modelo do anestesista concursado, tá certo? Isso é assim, praticamente não existe concurso decente. O anestesista vai viver só daquele concurso dele. Não tem. É concursinho de 20 horas que ele vai ganhar R$ 8.000 por mês, 6.000. É um troço ali para dar uma ilusão para ele de estabilidade na vida. Ele fica naquele negócio. Então, deixa isso para lá, tá? Outro é aquele modelo antigo do cirurgião ter o anestesista dele. Tá? O anestesista ser pregado no cirurgião, o cirurgião pregado no anestesista. Os cirurgiões descobriram que isso não é interessante para eles. Porque, por exemplo, ele está combinado com esse anestesista de operar toda segunda e quarta. Aí um dia, na cabeça dele, ele resolve operar terça. Está o anestesista de plantão em outro lugar. Ele fica na mão. Às vezes, ele precisa reabordar um paciente de noite que teve alguma complicação, alguma coisa. O anestesista está bêbado, numa festa, está em outro plantão, alguma coisa, ele fica na mão. Entendeu? Às vezes, o anestesista vai viajar, tirar férias, o cirurgião tem que arrumar outro, ficar correndo para tentar arranjar outro. Esse outro que ele arruma, ele não está acostumado com o cara. Então, a hora que está adaptando ali, mais ou menos, às vezes ele não gosta do cara, voltou o anestesista. Já. Então, assim, os cirurgiões, eles perceberam que é muito melhor colocar um grupo para anestesiar para ele. Porque ele fala assim, ó grupo, vocês vão anestesiar para mim, tudo que for meu aqui, vocês vão anestesiar. Só que eu gosto daquele anestesista ali, ó, é o cara que eu mais gosto. Eu quero que vocês mandem ele para anestesiar para mim. Aí o grupo de anestesia quer serviço, né? Falou, doutor do céu, tranquilo. Toda vez o Solon vai ser seu anestesista, não tem problema. E põe lá o cara exclusivo para ele. Então ele está trabalhando com o anestesista exclusivo dele, que é dele, e se esse cara tiver uma diarreia, se acidentar, se o cara morreu, viajou, cara, o grupo assumiu o compromisso, vai mandar outro pro cara. Se ele quiser reabordar um cara de noite, quiser operar um dia fora, ele tem assistência do grupo 24 horas por dia. Então, para que ele vai se amarrar com o anestesista? Se ele pode ter o grupo para ficar por conta dele 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, esse modelo também morreu, certo? Aí são os outros 3 modelos, que é o que a gente encontra hoje, de fato, no mercado. O primeiro deles é o anestesista freelancer, sem nenhum contato com o grupo, nada, ele não tem nenhum vínculo nenhum com o grupo, nada. Aí eu posso arrumar problema em falar isso, mas assim, a maior parte dos hospitais em que não tem um grupo responsável são hospitais que têm algum problema, porque tudo que um grupo quer é pegar um hospital para ele se enfiar lá dentro e dominar e tomar conta. Então, você vê um hospital que não tem um grupo, geralmente tem um problema naquele hospital. Eu não sei se é mal gerido, se não tem boas condições de trabalho, não sei. Geralmente tem alguma coisa errada lá, tá? E nesse lugar, geralmente a gente vai pegar hospitais privados ali de periferia, hospitais ruins, hospitais públicos, que é uma loucura total. O povo não quer ir, grupo nenhum quer assumir, aí você vai ser freelancer lá nesse lugar. Então, assim, não que não existam anestesistas freelancers trabalhando em lugares bons, existe. Mas a chance de um freelancer cair num barco furado é muito grande, que é onde vai estar sobrando, onde é que o grupo não quis entrar. É lógico, isso é óbvio, tá certo? E nesse meio, não estou dizendo que todo anestesista freelancer é assim, pelo amor de Deus. Mas nesse meio vai ter o refúgio dos grupos. Pessoal que não conseguiu entrar em grupo, o que sobra para eles? Está no meio desse povo. Pessoal que é doido, pessoal que é ruim de relação, pessoal que é viciado em droga, bebu, fica tudo fora dos grupos. Os grupos não aceitam esse pessoal. Então, você ser freelancer corre o risco de você estar no meio dessa galera. Então, assim, e você não tem tanta segurança quanto você tem dentro do grupo. Então, eu conheço excelentes anestesistas, o meu professor, Dr. Luiz Flávio, faz até questão de falar o nome dele, o melhor anestesista que eu já vi na minha vida. Ele tem TSA, todo catedrático, o cara é um fenômeno. Ele não trabalha em nenhum grupo, ele trabalha de freelance, certo? Então, existe caras muito bons trabalhando de freelance, mas a média, que eu vejo que está no meio do Deus nos acuda na loucura, certo? Ele não está trabalhando nos melhores lugares. E, no fim das contas, acaba que todo anestesista acaba tentando migrar a maioria, para os outros 2 modelos que faltaram. E um é o freelancer prestador de serviço para o grupo. Como é que é? Ele é doido para entrar no grupo. Só que o grupo não está chamando ninguém para entrar. Não é interessante para o grupo chamar sócio. Só que o grupo, de vez em quando, aparece os buracos na escala, as férias para cobrir, ou então um hospital que geralmente não opera sábado que resolve operar. Aí ele precisa ligar ao fulano. Tem um plantão para fazer aqui sábado, você quer vir? Aí o freelancer vai e faz, entendeu? Ou então fala assim, a gente está precisando de anestesista, mas a gente não precisa de tanto assim para que precisa chamar um sócio. A gente precisa só na segunda, quarta, por exemplo. Você quer ir? Aí o cara pega. Aí ele fica prestando serviço para o grupo.
O grupo vai pagar um fixo para ele por plantão e ele não vai fazer jus à distribuição do lucro do grupo, ele vai prestar serviço para o grupo. Qual que é a vantagem? A vantagem é que ele vai estar em serviços melhores, certo? Então, com melhor estrutura, né, um serviço mais decente, mais bacana, e ele está mostrando seu serviço para o grupo. Existe a chance dele entrar para o grupo, se ele fizer um bom trabalho, se ele for reconhecido, se ele for ali palma toda hora, toda vez que o pessoal chamar, precisar, ele está ali, não, eu vou, eu pego, eu ajudo, eu resolvo. Então, se um dia o grupo vier chamar alguém para ser sócio, esse cara tem uma chance maior de entrar no grupo do que um cara que nunca deu as caras para o grupo. Então, a maioria dos freelancers que eu conheço que prestam serviço para o grupo, o pessoal está ali para trabalhar em condições melhores, tá certo? E para correr o risco de ser chamado como sócio. E aí a gente entra no quinto grupo, os anestesistas, que são os anestesistas membros do grupo, que são sócios do grupo. Esses trabalham em uma empresa, né, tem um estatuto próprio, que tem uma hierarquia a ser seguida. E aí, quanto mais novos os anestesistas, mais plantões eles vão fazer, mais final de semana eles vão fazer, maior vai ser a carga horária deles. E proporcionalmente eles vão ganhar menos. Aí, com o tempo no grupo, a hora trabalhada deles vai valendo mais, eles vão ter direito a uma fatia maior da distribuição de lucro, eles vão diminuindo os plantões noturnos, eles vão diminuindo os finais de semana, eles passam a poder escolher os locais que eles vão anestesiar, geralmente eles saem das urgências, saem das emergências, sabe? Então vai ganhando as regalias dentro do grupo. E o bolo todo do que é produzido é dividido. Aí o plantão deixa de ser R$2.000, por exemplo, R$2.200, R$1.800. Aí se for dividir, aí a gente vai ver que o plantão vai virar 4.000, às vezes vai virar 3.500, 5.000, porque é a divisão de lucro, né? Então, são esses 5 modelos. É o anestesista concursado, é o anestesista freelance, é o anestesista concursado, é o anestesista empregado do cirurgião, o anestesista freelance que não tem relação nenhuma com o grupo, o freelancer que presta serviço para o grupo e o anestesista sócio de grupo. São 5. Acho que não tem explanação mais completa que essa. É verdade. Sensacional. Quem assistiu esse final aqui salvou e falou, nossa, estou sabendo tudo. Obrigada, foi ótimo, foi ótimo. Eu que agradeço. Bom, Solon, muito boa sua participação, não esperava menos, sabia que você é o cara que realmente fala a verdade, Aqui a gente não está querendo convencer ninguém a fazer especialidade nenhuma, a gente está aqui para falar a verdade, para as pessoas tomarem suas decisões conscientes e não se arrependerem depois. Então, eu vim aqui, escolhi a rádio, falei bem da rádio, o que eu acho que é bom, que é ruim. A Marcela falou tudo da Ortop, você agora da Anestésio. E a gente vai fazendo isso nas próximas semanas, cada vez com uma especialidade nova, para que acabe essa coisa que, por exemplo, eu passei na minha época de não fazer a menor ideia do que eu estava me metendo quando eu entrava na especialidade, né? Bom, obrigado demais. Vai chamar ele de novo, né, João, para outros temas. Cara, tem tema demais aí para falar com o Solon, tu é doido, tem coisa demais. Dá para ser. Eu tô às horas, de verdade. Tudo que você pensar aí, tudo. O cara é uma. Eu tô às horas. Vamos chamar assim mais vezes. Pessoal, se ficou alguma dúvida que a gente, por qualquer motivo, não tenha abordado aqui, vocês podem botar aí nos comentários que a gente vai responder. Se for algo que esteja fora do alcance meu ou da Marcela, eu envio para o Solon e passo a resposta dele para vocês, tá bom? Espero que vocês estejam gostando e até a próxima. Gente, brigadão, viu? E desculpem a voz, tá certo? Eu tenho algum grauzinho de uma estenose subglótica aqui que vira e mexe, eu tô rouco, tô compensado. Mas nossa, deu para entender. Você tá vivo, rapaz, você tá ótimo. Estamos vivos, tá ótimo. Obrigada, foi ótimo, pessoal. Até Obrigado, gente. Valeu. Tudo de bom, um abração, viu? Tchau.